seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do Cura Familiar, um programa destinado ao autoconhecimento, à reconexão com as nossas raízes e principalmente à cura com as nossas relações. E hoje eu quero falar aqui para vocês sobre a linguagem do amor das crianças relacionada aos atos de serviço. Você sabe o que representa atos de serviço? Atos de serviço são aquelas coisas que a gente faz no nosso dia a dia que representam coisas simples da nossa rotina de a gente estar atendendo às demandas das crianças. Então, por exemplo, você está ali, tem uma criança pequena e ela não consegue ainda se alimentar sozinha. Você, enquanto pai ou mãe, começa a auxiliar ela a se alimentar. Isso porque ela não tem ainda uma capacidade de conseguir fazer isso por conta própria. Se é uma criança um pouco maior, cerca de 6 anos em diante, essa criança ela já consegue fazer isso por conta própria. E aí você vai me perguntar assim, Cibele, como que eu vou saber se o meu filho ou minha filha tem a linguagem do amor de atos de serviço? Pode ser que o seu filho ou sua filha, ele algumas vezes solicite a sua ajuda para fazer um trabalhinho da escola, solicite a sua ajuda para amarrar um cadarço, ou também solicite a sua ajuda para arrumar um brinquedo, uma bicicleta, por exemplo. E você pode ser que naquele momento não consegue ir ajudar ela. Então, a criança fica com aquele sentimento de que a minha mãe ou meu pai não veio me ajudar porque ela não me ama. Porque para essa criança, a linguagem do amor de atos de serviço é a principal. A grande maioria das crianças, por sinal, nos primeiros anos de vida, atos de serviço é uma das linguagens principais para elas. E isso fica registrado na memória inconsciente de que se a minha mãe ou meu pai não me ajudam com alguma coisa, é porque eles não me amam. Aí você pode estar dizendo assim, Cibele, mas eu tenho que fazer de tudo por eles? Não, porque eles precisam, conforme vão crescendo, adquirir habilidades para resolverem as coisas por conta própria e também para irem tendo um senso de responsabilidade sobre as coisas que eles precisam fazer por si só. Porém, vou contar aqui uma situação que aconteceu com um cliente, aonde ele, num atendimento, ele descobriu que ao longo da vida dele, sempre foi percebendo que seus pais não estavam disponíveis para ajudar em qualquer tarefa que ele precisasse. Então ele entendia que ele pedir ajuda e não receber isso em troca causava nele um sentimento de muita rejeição com ele mesmo, ele não se sentia amado porque a mãe ou o pai não ajudavam. Então foi que ele conseguiu identificar isso e ao longo do tempo, ainda na fase de adolescência, essa pessoa ela conseguiu expressar para o seu pai e para sua mãe que ele sentia a falta de ter ajuda deles para realizar algumas tarefas. E foi então que aconteceu uma situação bem inusitada, onde ele precisava de ajuda com um carro que tinha atolado num local, e ele solicitou ajuda do pai. E a primeira mensagem que veio na memória desse pai é de que ele não conseguiria ir porque ele estava ocupado com uma outra coisa. Porém, ele lembrou da conversa que tinha tido com o filho, onde o filho disse que ele se sentia amado quando o pai ou a mãe ajudavam ele em alguma coisa. E então, o pai foi até o local socorrer ele e conseguiram resolver aquele problema. E ao final de resolver esse problema, o pai deu um abraço no filho e eles conseguiram se reconectar através dessa linguagem de atos de serviço. Porque esse cliente, ele conseguiu saber que o pai dele amava ele. Apesar de que muitas vezes não tinha conseguido ajudar, ele amava. Então é bem importante você, quando tem essa situação, essa linguagem de atos de serviço, a pessoa ela sempre vai querer que os outros atendam a ela nas suas necessidades. E a gente não pode fazer com que essa linguagem
de atos de serviço ela seja uma coisa condicional para a criança, porque o ato de serviço pode ser que muitas vezes a criança fique com aquela ideia: se eu não fizer tal coisa, a minha mãe não vai me ajudar em determinada situação. E isso fica uma linguagem condicional. Como eu já tinha explicado aqui em outros momentos, as linguagens do amor, a gente tendo esse conhecimento, conseguimos dialogar melhor com as crianças, fazer com que elas aceitem mais as ideias de ajudar em alguma coisa, ou também de entenderem numa situação quando as coisas não podem acontecer da forma como elas gostariam. Um outro exemplo de linguagem de atos de serviço que você pode mostrar para os seus filhos ao longo da vida é quando você recebe alguém na sua casa. Você recebe amigos ou família, enfim, e você vai preparar a refeição daquela pessoa que está ali, dos seus amigos, uma confraternização. Você demonstra de uma forma muito inconsciente para aquela criança que organizar um jantar, servir as outras pessoas é um ato de serviço. E isso é muito bom, principalmente quando tem comunidades de jovens, em algumas comunidades de alguns encontros de jovens, coisas assim nesse sentido. Algumas religiões fazem esses tipos de encontro. Isso consegue promover dentro da criança essa sensação de servir ao outro. Porém, é muito importante que ela também tenha consciência que nem sempre só servir para os outros é o que vai fazer com que as pessoas consigam te ver da forma como você gostaria. Muitas pessoas, elas não estão preparadas para receber. Então, quando a criança tem essa noção de que só fazer pelos outros não é ela ficar atendendo todas as necessidades que as pessoas querem. É importante ela conseguir estabelecer um limite. Então, quando uma outra situação que acontece muito é você se perguntar: Sibeli, daí como é que eu vou saber quando o meu filho, a minha filha tem a linguagem do toque, dos atos de serviço como linguagem principal? Você vai pode perguntar para ela assim: o que você lembra de mim? Como que você se sente amada por mim? E aí a criança vai te responder: eu sinto amada por você quando você me ajuda a fazer uma tarefa da escola, ou também quando você me ajuda a arrumar um brinquedo. A criança, ela sempre vai responder de uma forma que você entenda que precisa fazer alguma ação para ela se sentir amada. Uma oportunidade que os pais têm de entender, né, quando a pessoa já conhece a linguagem do amor da criança, que é atos de serviço, uma boa oportunidade de você se comunicar, se conectar com essa criança é você auxiliar ela em algum treino. Vamos supor, então, que é uma criança que está fazendo ou balé ou está fazendo algum esporte. Você auxiliar ela em casa, a ela treinar mais de uma forma que vocês consigam praticar. Então, ela vai se sentir que você está, além de dedicar tempo, que também o tempo é uma das linguagens do amor para a criança, que tempo de qualidade que mais impacta em memórias inconscientes. O ato de servir, de estar ali parada com ela, ajudando ela a treinar, ela vai fazer com que a criança se sinta amada. Uma outra oportunidade também de você praticar essa questão do ato de serviço numa fase, mesmo que a criança já saiba escolher a roupa dela, que tem que ir para a escola, de manhã você acordar, você conseguir ir lá auxiliar ela: vamos escolher a roupa que você tem que ir para a escola hoje. Ou também, se de noite a criança está com alguma dificuldade de dormir, vamos supor que é um dia que está tendo um temporal e a criança tem medo de temporal. Então, a linguagem de atos de serviço aqui, o que seria? É você ir lá e dizer: então vamos lá, eu vou dormir contigo, vou deitar do teu lado, vou ficar ali com você até que você fique tranquila, para que você tenha um sono bom. Isso aí a criança entende como uma linguagem
que está sendo atendida nela com relação a atos de serviços. E tem também uma outra oportunidade que você tem de estar realizando, atendendo a necessidade da criança com relação a atos de serviço, é no dia do aniversário dela fazer um jantar especial, ou ainda num momento da família que é muito importante para vocês, seja a época de Dia das Crianças, você dizer, vou preparar um jantar especial, vou preparar um piquenique, um café especial para você, e a criança ver você se empenhando em realizar aquilo. Isso também é demonstrar atos de serviço. É muito comum que você possa ver pessoas com idades mais avançadas, principalmente as mulheres de antigamente, que elas eram muito treinadas para servir aos outros. Então, a pessoa que tem essa linguagem de atos de serviço, ela sempre se sente na necessidade de ter que estar fazendo coisas para os outros. Porém, em alguns momentos, ela pode se sentir sobrecarregada. Então, aí tem a necessidade de entender a importância que é se estabelecer um limite também. Porque a partir do momento que você começa a fazer de tudo para os outros, você, além de tirar a responsabilidade deles de resolverem as coisas por si só, pode ser que para as outras pessoas elas fiquem, como que a gente pode dizer, acomodadas, de não resolverem as coisas, de deixarem que os outros vão lá e resolvam. Isso tudo com relação a coisas físicas que eu tô falando, né, de atos de serviço. Então, é muito comum, você deve estar pensando agora, mas no meu filho eu ainda não consigo identificar essa linguagem. Sempre pergunte, e se a resposta for que ela quer uma ajuda sua para alguma coisa, provavelmente o atos de serviço vai ser a linguagem dela. E também quero deixar uma observação bem importante aqui para vocês, que é com relação a essa responsabilidade. Na infância é o período onde a gente consegue ir construindo essa responsabilidade. E muitas vezes, antigamente, as crianças elas foram podadas de ter essa responsabilidade sobre algumas coisas. Pode ser que sim, tinham várias famílias que eram grandes e essas crianças elas tinham outras responsabilidades sobre a família, mas a responsabilidade que eu tô falando aqui é sobre a responsabilidade pelos seus atos, os seus atos de ir em busca das coisas que elas querem para elas mesmas. Então, por isso precisa a gente ter um cuidado muito grande quando a gente pensa em ir lá e fazer de tudo para a criança. Não é isso. Isso não é educar com disciplina. Educar com disciplina é a gente mostrar para a criança que ela também, sim, tem que ter responsabilidade de algumas coisas. Então, algumas coisas que forem possíveis dela fazer, você deixa que ela faça. Outras que ela não conseguir, você ainda vai ter que dar o suporte. E por que a gente fala tanto de abastecer essa linguagem do amor na criança quando é a principal dela? Porque quando a criança ela não tem o tanque de amor emocional dela abastecido, ela não consegue se corregular com o adulto, ela não consegue atender bem as demandas que esses adultos trouxerem para ela, como por exemplo ter a disciplina no seu dia a dia ou cumprir com tarefas que vão ser atribuídas a ela. Então, essa criança, ela precisa ter esse tanquezinho de amor dela nutrido. Então, pode ser que apenas um gesto simples, como esses que eu falei ali, que você vai ajudar ela a dormir, ou vai ajudar talvez numa atividade da escola, essas pequenas atitudes, elas vão abastecendo a criança ao longo do tempo e vão ajudando ela a conseguir se sentir nutrida. Porque a gente só consegue gerar confiança na criança quando a gente abastece esse tanquinho de amor dela. E aí, esse é a clareza que a gente precisa ter sobre qual a linguagem que ela está representando para nós. E a linguagem de atos de serviço, ela pode ser um pouco mais desafiadora, digamos assim, de conseguir estabelecer um limite até o que a criança pode fazer e o que eu devo fazer para ela, porque está muito vinculada às nossas rotinas, às nossas coisas do dia a dia. A gente precisa
dar autonomia para a criança, para ela realizar as tarefas, mas também a gente sempre tem que ter esse cuidado. De novo falando aqui da responsabilidade, porque ela precisa aprender a lidar, talvez com uma frustração, que ela vai tentar fazer alguma coisa sozinha e não vai conseguir. Então, uma alternativa é você dizer para a criança, tente você fazer primeiro, se você não conseguir, você me chama. Que aí, no segundo momento, se ela realmente não conseguiu, ela vai chamar você, e aí sim você vai lá e abastece ela com esse ato de serviço, nessa linguagem do amor, ela vai conseguir se sentir atendida, ela vai conseguir se sentir amada. Então, talvez se você diz assim, filho, você já tentou alguma outra vez? Você é a primeira vez que você está tentando? Esses são tipos de perguntas que você pode fazer para a criança. E se for uma criança menor, obviamente que talvez ela não consiga te responder ou não consiga entender o que você está falando, mas você, quando estiver observando ela de longe, primeiro incentive ela a tentar fazer sozinha. Tente você, veja se você consegue. Se ela não conseguir, aí você auxilia. E também assim, se a criança fizer do jeito dela, que talvez não é o ideal para você, não é a forma como você faria, mas você vê que a criança pelo menos tentou fazer do jeito dela e ela fique muito frustrada, daqui a pouco é uma criança que está tentando se alimentar sozinha e ela não conseguiu, ela derrubou a comida e começou a chorar, ficou frustrada com aquilo ali, não brigue com ela, não fale com a sensação de que esteja reprimindo ela para aquela criança se sentir culpada. Uma coisa muito comum de acontecer aqui nas famílias é o quê? Os pais estão na correria do dia a dia, tem que sair correndo para ir em um evento, alguma coisa assim. Geralmente, quem tem filho sabe que tu tá com tudo programado para sair ali e daqui a pouco acontece alguma coisa ou a criança ainda, quando já é uma criança maior, não se organizou, não colocou o casaco que você pediu. E aí o que acontece? O mais comum dos pais fazerem é brigarem com a criança. Por que você não colocou a jaqueta ainda? Porque eu já falei 500 vezes para colocar. O que acontece? Talvez a criança esteja com dificuldade de colocar aquela jaqueta. Então, o que você pode auxiliar? Então, em vez de brigar com a criança, você vai e oferece ajuda. Você quer ajuda para colocar o casaco? Então, coloca o casaco que daí a gente consegue ir de uma forma mais rápida. Essa é uma pequena atitude que mostra que muitas vezes no nosso estresse, na nossa correria do dia a dia, a gente quer resolver as coisas de forma muito rápida. E muito rápido, às vezes, representa você estar brigando, você estar falando com tons de gritos. E isso apenas faz com que você se afaste dos seus filhos, se afaste de tudo aquilo que eles vão prestar atenção em você, de obedecer alguma ordem ou de atender algum pedido. Então, a importância de você conhecer essa linguagem do amor de atos de serviço é justamente nesse sentido, de que talvez a criança esteja tendo um pouco mais de dificuldade, ou talvez o foco dela não está voltado em ir lá se arrumar rápido para sair. O foco dela está ainda ali, ela quer ver um desenho, ela está entretida olhando aquela televisão ou um outro aparelho digital. Por quê? Porque ela gosta muito daquilo ali, e quando às vezes as crianças elas ficam muito presas a telas, elas buscam ali se sentirem nutridas por coisas que elas não estão sendo nutridas na família dela. Então aí você vai e pede alguma coisa para ela fazer para você e a criança não dá atenção, porque além daquilo ser muito atrativo, ela está buscando ali também uma nutrição. Então, você ajudar a criança em alguns momentos, ou até mesmo de manhã, você acordou, a criança precisa ir para a escola, ainda não fez o café. Uma forma de você auxiliar é, vem cá que eu vou te ajudar a fazer uma parte do café e você faz a outra parte, para que você consiga sair para a escola a tempo. A criança sim vai se sentindo que ela também tem um pouco de responsabilidade sobre a rotina dela ali, mas também ela está se sentindo nutrida, ela está se sentindo alimentada pela atitude que a mãe ou o pai teve de ajudar ela
com a rotina. As crianças ainda elas não têm essa noção do tempo. E quem é responsável por organizar essa rotina deles somos nós, que somos adultos. E as crianças, com a linguagem de atos de serviço também, muitas vezes elas acabam demandando dos pais uma atenção maior, porque elas querem que os pais façam tudo. E aí acontece que os pais chegam no final do dia cansados, estressados, e aí não querem se incomodar com aquilo ali, de ter que atender aquela demanda, vão com uma postura irritadiços, né, de ter que fazer aquilo ali. E o que acontece? Na verdade, esse adulto, ele não está com o tanquinho de amor dele abastecido. Então, a pergunta que eu deixo aqui para encerrar para vocês é o quanto você abastece o seu próprio tanquinho de amor. Porque talvez você viva atualmente longe da sua mãe, longe do seu pai, e recuperar aquilo que não foi abastecido na infância, agora na vida adulta, é muito desafiador, porque você tem que buscar essa nutrição dentro de você. Os seus pais, eles não conseguem mudar a postura como eles foram quando eram crianças, quando você era criança. Então, quando o adulto está com essa sensação das suas necessidades físicas não estarem sendo muito atendidas, as físicas e as emocionais também, tente perceber o que você precisa fazer para se abastecer, para que aquele estresse todo que você tem no seu dia a dia, você não chegue e descarregue na criança no final do dia, que está ali te pedindo uma ajuda para executar alguma coisa e você não está disposto a fazer isso. Então, com essa pergunta, eu deixo aqui essa reflexão para finalizar o programa, e eu quero convidar vocês que, se esse conteúdo fez sentido, compartilhe com outras pessoas, compartilhem com mães ou com os pais também que precisam saber dessa informação para ter uma comunicação melhor em casa. Espero vocês no próximo programa. Nutri meu corpo.